Bom dia! O devocional de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 12 e 13. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Mas eu, não o Senhor, digo aos outros: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele. Agora, Paulo usa a autoridade que foi dada a ele para falar sobre este assunto, e nesta seção fala sobre o casamento misto, entre um cristão e uma incrédula e vice-versa. Suas palavras devem estar em acordo com os ensinamentos de Jesus. Em todo o Antigo Testamento, Deus proíbe que o seu povo se case com as mulheres das nações que adoram outros deuses. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18, o apóstolo fala sobre jugo desigual, que como santuário de Deus, não devemos nos unir com pessoas incrédulas. Mas no exemplo atual, o esposo que era incrédulo aceitou a Cristo, mas sua esposa permaneceu fiel aos seus ídolos e não seguiu seu marido. O conselho de Paulo, à luz das Escrituras, é de que o casamento não deve ser dissolvido. Se ambos estão felizes, mesmo com as diferenças, que permaneçam casados. No contexto greco-romano, a esposa podia se divorciar do esposo, mas sendo ela convertida e o marido ainda incrédulo, permanece a união. Se ambos estiverem felizes e viverem harmoniosamente, não se separem, fique como está, pois o incrédulo é santificado pela parte que é cristã, ou seja, o marido cristão santifica a sua esposa incrédula, e a esposa cristã santifica o seu esposo incrédulo. Mas se o crente é membro do corpo de Cristo, como então uma pessoa que não é cristã pode ser consagrada? Por meio de sua conduta, pela palavra de Deus, por orações intercessórias. Por todas essas coisas, o cônjuge cristão pode ganhar o seu parceiro para Cristo, pelo poder do Filho de Deus. Não é que a esposa ou o esposo tornarão santo ou poderão salvar a outra parte não crente. Ninguém é capaz de fazer isso. O que Paulo quer dizer é que o cônjuge não crente pode sentir a influência da santidade do seu parceiro e ser convencido por ela, da mesma forma que o ouro é santificado pelo templo. Mateus capítulo 23, versos 17 e 19. É necessário, portanto, fazer cumprir o mandamento sobre o casamento, em Gênesis capítulo 2, verso 24. Pois ambos são uma só carne. E em Mateus capítulo 19, verso 6, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Se a raiz é santa, os seus ramos também serão. Romanos capítulo 11, verso 16. É por isso que seus filhos também são santos, pois um dos pais é crente, e a promessa de Deus permanece. No verso 15, Paulo traz um retrato da realidade. Se o cônjuge incrédulo sair de casa, não o impeça. Se ele recusar apoiar a outra parte cristã, deixe-o ir embora. Se assim o fizer, ele ou ela não será mais santo. Mas aí surge a inevitável pergunta: a parte cristã abandonada pode contrair novo casamento? Não há menção sobre isso. A recomendação é que o cônjuge procure estar em paz com a outra parte. No texto de Pedro, ele recomenda que a esposa ganhe o seu marido por sua conduta em santidade. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Mas de uma coisa tenha certeza: nem o esposo, nem a esposa crente podem salvar a outra parte. Só Deus pode fazer isso. Devemos ter esperança nele. Quem sabe ele resolve salvá-lo. Joel capítulo 2, verso 14. Ó Deus poderoso e bendito, hoje intercedemos por todos os casais que se encontram nessa situação. Rogamos ao Senhor que mantenha a harmonia do casal, que o teu Santo Espírito convença-os do pecado e do juízo, e que mesmo sem palavras, por meio da conduta e santidade, o esposo ou a esposa seja santificado. Que seus filhos e filhas sejam abençoados como ramos de um tronco firme, cujas raízes estão firmadas em Jesus Cristo. E é em nome do Filho de Deus que nós oramos. Amém. Que Deus nos conceda um dia de muitas alegrias e que todos os casais possam viver em paz no Senhor, em nome de Jesus. Amém.